De acordo com o professor Carlos Nobre, o que estamos sentindo hoje era para estar acontecendo daqui a 2050, 2040 ou 2100, pelo menos os modelos climáticos projetaram isso na década de 80, 90, não é? Inclusive de acordo com a meta do Acordo de Paris e tal. Porém, senhores, as mudanças já estão acontecendo na década de 20 e até o momento o Brasil, até o mundo não está preparado para tantas mudanças, né? Incêndios em algumas partes, incêndios colossais, outras chuvas de grande volume, não é? Locais desérticos, chuva de grande porte, como nunca houve. Vira e mexe, estou sempre publicando aqui. Os desertos arábicos sendo atingidos por fortes inundações. E por aí vai. Nevascas severas também, episódios de nevascas extremas em locais, em latitudes mais medianas. E por aí vai. Acompanhe as informações a seguir. Bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Sejam bem-vindos à realidade. Carlos Nobre, estamos vivendo o maior desafio da história da humanidade. Em entrevista à CNN, o climatologista destaca necessidade de ações imediatas para reduzir as emissões de CO2 e evitar consequências catastróficas a respeito do aquecimento planetário. O ano de 2024 entrou para a história como um dos mais quentes registrado, com temperatura média global superior a 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais. Desde o fim do século XIX, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, OMM, este marco superou o limite considerado seguro para manter a estabilidade do planeta Terra, conforme alerta um dos maiores climatologistas do planeta, o cientista Carlos Nobre, em entrevista à CNN Brasil. Nobre enfatiza que o aquecimento de 1,5 graus Celsius acima da média, antes prevista como para ocorrer entre 2033 e 2035, já foi atingido de forma surpreendente e também precoce, prematura. Com 1,5 graus acima da média, um pouco mais, explodiram todos os eventos extremos, afirma o cientista, citando recorde de chuva, incêndios e secas em diversas partes do mundo, incluindo o Brasil. Um exemplo disso, caros amigos, são as inundações atingindo os países árabes, os países de clima desértico. Eu frequentemente mostro esse tipo de vídeo aqui, e tudo isso sinaliza que o nosso planeta ele está doente, ele está enfermo. E o que mais chama a atenção é que a tendência é piorar cada vez mais e mais. O que eu venho falando aqui. E com certeza a humanidade, a espécie humana, a nossa espécie, a política, inclusive envolvendo a política, de modo geral, não está preparado para isso. Além do mais, os eventos estão acontecendo de uma forma antecipada. Tudo isso já foi previsto na década de 80, já sabíamos que ia acontecer. Porém, 2050, 2100, porém, meus amigos, já está acontecendo na década de 20, em 2000, eu costumo dizer que em 2015 em diante, que esses fenômenos se tornaram mais acentuados. O climatologista ressalta que se as temperaturas permanecessem nesse patamar nos próximos anos, a ciência poderá confirmar que o limite de 1,5 graus foi definitivamente ultrapassado. Isso implicaria na necessidade urgente de reduzir as emissões de CO2 de uma forma drástica, são os gases do efeito estufa, uma década antes do prazo estabelecido no Acordo de Paris, que prevê corte desses superpoluentes até 2050. Então tudo foi planejado para tomar medidas para cortar o CO2 até 2050,
Porém, tudo isso foi, vamos dizer assim, né, foi uma surpresa, porque, vamos dizer assim, a vaca está indo para o brejo muito antes do que o previsto, né? Então, pelo menos os seguidores antigos sabem muito bem o parecer a respeito do CO2, não vou entrar em maiores detalhes, né? Mas eu acredito que são eventos cíclicos, né? Os antigos sabem muito bem o meu parecer. Nós vamos ter que fazer o maior desafio que, na minha opinião, a humanidade já enfrentou, alerta Nobre, destacando a importância de uma ação global coordenada. O cientista expressa preocupação com a possibilidade de os Estados Unidos contribuírem bem pouco, bem menos, para os esforços climáticos, especialmente com o novo mandato do governo Donald Trump, cético declarado em relação às mudanças climáticas. O papel do Brasil na mitigação climática. Carlos Nobre vê o Brasil como um potencial líder na transição para uma economia de baixo carbono, diferentemente de outros grandes emissores, cujas emissões provêm principalmente da queima de combustível fóssil. O Brasil tem 75% de suas emissões relacionadas ao uso da terra, incluindo desmatamento e agropecuária. O Brasil tem todas as condições. Bom, isso aí, quem sou eu para discordar, né, do senhor Carlos Nobre? Mas eu não vejo a agropecuária como, né, vamos dizer assim, um risco, né? Ou seja, talvez o metano, o próprio CO2, através da atividade agropecuária. Eu respeito o doutor Carlos Nobre, mas eu não concordo com essa questão, né? O Brasil tem todas as condições para ser o primeiro país de grandes emissões a zerar seus lançamentos antes de 2050, afirma o climatologista. Ele ressalta a importância das metas brasileiras de zerar o desmatamento até 2030 e realizar uma rápida transição energética, o que poderia posicionar o país como pioneiro global na neutralidade de carbono muito antes de 2050. Essa questão que foi citado, né? Essa transição energética, isso já era para estar acontecendo, meus amigos, na década de 80, há muito tempo. Né? Há muito tempo. Tem mesmo, vamos dizer, os carros, eles poderiam ser muito bem movidos a água. Né? Existem até mecânicos no Brasil que já desenvolveram carro a hidrogênio, carro a água, mas cadê esse pessoal? A gente sabe o que acontece com essas pessoas, né? Então é uma questão muito triste, muito complicada. Né? Muito complicada. Mas realmente a situação, né, ela caminha para um cenário muito complicado. Né? Tenho minhas dúvidas em relação ao CO2. Vocês sabem muito bem disso, porque as mudanças também estão acontecendo lá em cima. Né? E o que nós podemos fazer? Realmente fica bem difícil. Pelo menos nós tendo conhecimento do que está acontecendo, eu acredito que poderemos nos defender, né? Sabendo do que está por vir e o que está provocando esses fenômenos, eu acredito que não vamos sofrer tanto. Agradeço a vocês pela presença, que Deus, o Criador, possa continuar nos abençoando mais e mais, porque lamentavelmente a coisa está muito séria, está muito feia, de verdade. Né? É que eu sempre digo, existe uma grande conspiração contra a humanidade, contra a espécie humana. Aí que está o problema. Até a próxima.